Pronto? Bom, pessoal, então boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para a apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso do discente Célio Gondim de Paiva Filho, com o tema da monografia Aspectos procedimentais da penalidade de extinção de pensão por morte militar em razão de novo casamento ou união estável. De antemão, quero aqui já agradecer a presença dos professores Antônio e João, que de pronto aceitaram o convite para fazer parte da banca, e também a presença dos demais ouvintes. Célio, a partir de agora a palavra está com você, tá? Pode ficar calmo, tranquilo. Boa apresentação. Obrigado. Bom, antes de iniciar propriamente com a apresentação, eu gostaria de novamente cumprimentar a banca aqui posta, começar pelo professor Fausto, meu orientador, que antes mesmo do próprio TCC já estava me orientando em relação a esse tema e muito contribuiu no decorrer deste estudo. Cumprimento o professor Antônio Neto, professor João Rangenbeck, que foram meus professores na graduação e muito me honram por terem aceitado estarem aqui hoje avaliando meu trabalho. Cumprimento também, não posso deixar de cumprimentar a colega Gabriela, que é uma pesquisadora na área, e eu fico muito feliz de estar aqui assistindo. Bom, como o professor Fausto nos trouxe, o tema do meu TCC são os aspectos procedimentais da aplicação da penalidade de extinção de pensão por morte militar em razão de novo casamento ou união estável. Nessa apresentação curta, eu pretendo abordar 4 tópicos distintos: a introdução, o desenvolvimento, o levantamento de dados e a conclusão. Na introdução, eu pretendo trazer a contextualização do tema, justificando sua relevância para o campo de pesquisa, apresentando o problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia adotada. No desenvolvimento, pretendo trazer aquela que se figura como a premissa maior deste estudo, depreendida dos pressupostos basilares da proteção social, notadamente do direito previdenciário, e da própria Constituição Federal. Num terceiro momento, trarei aquelas que são as nossas premissas menores, obtidas através de um levantamento de dados e consistente, especialmente na atuação do Instituto de Previdência, dos servidores militares do Estado de Minas Gerais e na efetiva aplicação da extinção de pensão por morte em razão de novo casamento ou união estável por esse instituto. No fim, trarei aquelas que são as minhas considerações finais em relação a tudo que se viu. Bom, tratar de previdência pública é tratar de um tema muito sensível para milhões de brasileiros, que por anos contribuiu com o seu custeio e hoje depende dos benefícios previdenciários para seu sustento. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, em 2020, o número de aposentados e pensionistas no Brasil era de 26,2 milhões de pessoas, o que por si só já traz a importância de se discutir temas como concessão e extinção de benefícios previdenciários. Justamente em relação a esse segundo ponto, extinção de benefício previdenciário, que inicia-se este estudo. Isto porque a antiga Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei Federal 3.807, de 1960, previa, no artigo 39, a linha B, que a cota de pensão se extingue pelo casamento da pensionista do sexo feminino. Uma previsão que prescindia de qualquer outra questão social ou questão de dependência econômica. A pensão, por essa previsão, era extinta unicamente em razão da constituição de novo casamento ou união estável pela pensionista do sexo feminino. Previsão essa de 1960. E uma previsão que se aplicava ao regime geral da Previdência Social e que deixou de ser aplicada desde 1991 pela nova lei dos planos de benefícios da Previdência Social. Ocorre que, durante sua vigência, a Lei Orgânica da Previdência Social, e especialmente essa disposição, influenciou diversos outros regimes previdenciários próprios, que mantêm até a atualidade a previsão da perda de pensão por morte por novo casamento ou união estável, como é o caso, por exemplo, do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, que prevê no artigo 25, inciso 2 da Lei Estadual 10.366 de 1990, que o direito do beneficiário à cota individual de pensão se extingue pelo casamento ou companheirismo. Em razão dessa previsão, o IPSM, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, iniciou em 29 de dezembro de 2017 uma série de sindicâncias administrativas com a finalidade de averiguar se as pensionistas do Instituto tinham alterado seu status marital
de viúvas para companheiras ou casadas, como mostra, por exemplo, esse print, provavelmente, eu não sei se a tela está mostrando adequadamente, mas é um print extraído do site oficial do IPSM, que traz uma notícia, uma advertência, alertando os pensionistas que, a partir daquela data, 2017, dezembro de 2017, o IPSM iniciaria essas averiguações sem qualquer motivo. Essas averiguações realmente ocorreram, e, em decorrência dela, diversas pensões por morte foram extintas. Isso, automaticamente, gerou uma leva de ações propostas perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nosso Poder Judiciário Mineiro, visando a anulação desses atos administrativos de extinção de pensão por morte. Entre as correntes teóricas antagonizadas nessas ações, emerge-se o enunciado de súmula 170 do extinto Tribunal Federal Recursal, o TFR, que antecedeu o atual Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula 170 do TFR ainda foi publicada ainda na vigência da antiga Lei Orgânica da Previdência Social, do artigo 39, que eu mostrei há pouco. E esse enunciado trazia para nós a seguinte razão de decidir, a seguinte tese, que não se extingue a pensão previdenciária se do novo casamento não resulta na melhoria da situação econômica financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício. Seria a contemplação de um critério econômico de necessidade financeira na pensão por morte. A segunda corrente teórica antagonizada nas ações remete à decadência administrativa. Isto porque a pensão por morte, nesses casos do IPSM, foi extinta décadas após sua concessão, como se a administração pública estivesse revendo atos que já estavam abrangidos pela decadência administrativa. Na análise de casos, que eu vou abordar mais à frente, foi deparado alguns casos em que a pensão foi extinta décadas após, 20, 30 anos após a sua concessão. E isso é discutido nas ações judiciais. A terceira corrente antagonizada remete à própria atuação do IPSM, porque na maior parte dos casos o IPSM atribui a união estável às pensionistas, sem considerar os critérios exatos para se atribuir uma união estável, e principalmente sem considerar muitas vezes a confusão que se tem entre um relacionamento como um namoro qualificado, e a própria união estável. Então, nestas ações, muitas vezes as viúvas afirmam que não têm união estável, enquanto o IPSM afirma que elas têm. Em razão desse cenário, o problema de pesquisa adotado não poderia ser outro, isto é, à luz das normas constitucionais, sobretudo em vista da dignidade da pessoa humana e dos fundamentos da Previdência Social, é legítima a extinção de pensões por morte em razão de novo casamento ou união estável? Ainda, como atua o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais nestes casos? Visando responder esse problema de pesquisa, alguns objetivos foram traçados. O primeiro deles, evidentemente, seria o da investigação da extinção de pensão por morte militar em razão de novo casamento ou união estável. Para tanto, foi necessário analisar a legislação estadual que versa sobre o tema, especialmente a Lei 10.366 de 1990, averiguar a eventual afronta ao princípio da isonomia, comparando, para tanto, o regime geral da Previdência Social e o regime próprio de Previdência Social dos servidores militares de Minas, avaliar a atuação do IPSM em relação ao tema, estudar o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e isso tudo para indicar a existência ou a inexistência de legalidade na extinção de pensão por morte em razão de um novo casamento ou união estável. Para atender esses objetivos, foi realizada uma pesquisa exploratória, familiarizando-se com o tema, através do método de pesquisa dedutivo, partindo de premissas basilares, ou seja, premissas extraídas da finalidade da Previdência Social, dos pressupostos que dão origem à Previdência Social e, especialmente, à pensão por morte, para contrapor com a prática adotada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Utilizando, para tanto, doutrinas de direito previdenciário, constitucional e administrativo, além da legislação que atine ao caso. Isso tudo para se comparar nas premissas menores com o levantamento de dados realizado através de uma pesquisa jurisprudencial no Tribunal de Justiça de Minas e também de casos concretos obtidos num recorte de temporal de 1º de junho de 2021 a 1º de dezembro de 2021, através de consulta no sistema PJE, Processo Judicial Eletrônico, do Estado de Minas Gerais. No desenvolvimento deste estudo, foi possível observar que a origem da proteção social do Estado remonta à própria necessidade instintiva do ser humano em criar métodos de subsistência. A origem da proteção social, por essa lógica trazida por Agostinho, liga-se, portanto, à ideia de suprimento, de subsistência,
que muito contempla aquele critério adotado pelo TFR, da dependência econômica. Observamos também que na evolução da proteção social foram percorridas as eras do assistencialismo, calcado muito na caridade, do seguro social, que se dividia em seguros privados e seguros públicos, os privados a partir de contribuições particulares e os públicos, que nessa época eram exclusivamente voltadas aos trabalhadores, antes de recair na Seguridade Social como posta atualmente, no artigo 194 da Constituição Federal, que abrange, além da Previdência Social, também a saúde e a assistência social. Essa ideia, portanto, nos traz essa noção de suprimento, de subsistência, de necessidade. E é nesta seara que surge a pensão por morte, em 1890, com o nome de Montepio Civil, e voltando-se para a proteção da família do segurado falecido, por meio da substituição de sua renda, que visava, de fato, guarnecer seus dependentes. A pensão por morte, partindo desses pressupostos, surge, portanto, para suprir a renda de um segurado falecido. Segurado este que tinham como dependentes ali seus familiares. Explica melhor essa noção Dias e Monteiro, trazendo para nós que a morte do segurado faz cessar a fonte de rendimento daqueles que dele dependiam economicamente. O segurado, com o seu trabalho, sustenta a si e aos seus dependentes econômicos. Com a sua morte, esses dependentes perdem sua fonte de subsistência. Para fazer face a essa contingência social, é deferida a proteção previdenciária na modalidade de pensão por morte. Logo, no desenvolvimento do trabalho, foi possível notar que a pensão por morte liga-se diretamente a essa ideia de dependência econômica, tanto para a concessão, como também deveria ser, em alguns casos de fato para a extinção. Logo, nós podemos traçar 4 panoramas das premissas maiores deste estudo. O primeiro deles é esse que eu trouxe da dependência econômica e que estava contemplada pelo extinto Tribunal Federal Recursal através da súmula 170. Além desse aspecto, nós observamos também que a legislação a nível nacional, a nível federal, tem, ao menos na evolução histórica, afastado essa hipótese de extinção de pensão por morte. Isso porque a Lei 8.213 de 91, no artigo 77, parágrafo 2º, não mais prevê, como previa a antecessora Lei Orgânica da Previdência Social, a possibilidade de se extinguir a pensão por morte unicamente em razão de novo casamento ou união estável. Além disso, o artigo 124, inciso 6, da Lei 8.213 de 91, traz uma previsão que, ao menos implicitamente, permite a pensionista casar novamente. Isso porque, por essa disposição, caso a pensionista fosse dependente e pensionista de fato de um companheiro ou cônjuge falecido e futuramente viesse também a ser dependente de outro companheiro ou cônjuge falecido, a pensionista poderia optar pela pensão mais vantajosa, o que implicitamente permite que ela se case novamente, ao contrário do que prevê a lei estadual. Agrava-se ainda mais essa situação a previsão trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, responsável pela reforma da Previdência. Isso porque o artigo 24, parágrafo 1º da Emenda Constitucional, trouxe para a gente as possibilidades de acumulações de pensão. E tem uma previsão expressa que permite acumular uma pensão militar com uma pensão proveniente de outro regime previdenciário, como seria, por caso, um regime geral de previdência social. Ora, se a Emenda Constitucional nos traz a previsão que é possível acumular uma pensão militar com uma pensão de outro instituto previdenciário, por que a lei estadual estaria vedando a pensionista de simplesmente constituir um novo relacionamento? O quarto ponto adotado e observado no desenvolvimento desse trabalho liga-se à intervenção que a administração pública promove ao agir promovendo a extinção de pensão por morte em razão do novo casamento ou união estável. Isso porque quando a administração pública condiciona a manutenção do benefício previdenciário a esse status marital, a pensionista fica com a opção de ou continuar pensionista ou seguir e constituir uma nova família, ou mesmo assumir um relacionamento. Não seria justo que a pensionista ficasse pela vida toda viúva, com o estado de viuvez. Se hoje, na atualidade, a pensionista entende que o relacionamento para ela é benéfico, que isso atende à felicidade dela, por que a administração pública estaria interferindo nessa esfera de liberdade? Por essa lógica, nós podemos constatar que, ao fazer essa intervenção, a administração pública afronta com o princípio da busca pela felicidade, que é um derivante da dignidade da pessoa humana, e é consagrado ainda na jurisprudência tanto do STF quanto do STJ. Logo, ao vedar, de certo modo, a constituição de novo casamento ou união estável, a pensionista fica
fica inacessível para pensionista o acesso a essa busca pela felicidade. Fica afrontado o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, a gente pôde estabelecer esses preceitos. Em contrário a esses preceitos e adentrando ao levantamento de dados, nós observamos que de 14 casos analisados entre 1º de junho de 2021 e 1º de dezembro de 2021, em nenhum caso o IPSM perquiriu a dependência econômica da pensionista para com a pensão. Por outro lado, em 5 dos 14 casos analisados, as pensionistas já possuíam mais de 60 anos de idade, o que já traduz, por presunção, uma certa vulnerabilidade social. Houve ainda, dentro de 9 dos 14 casos, a hipótese da pensionista ter a sua pensão extinta décadas após a concessão. Assim, a pensão já estava estabilizada na vida da pensionista quando foi extinta 20, 30 anos após, sem se perquirir a dependência financeira. Eu cogitei trazer até um vídeo obtido através dos processos analisados para mostrar para os senhores como é a abordagem do Instituto de Previdência Militar. Só que em atenção à própria privacidade dessas pessoas, por mais que o processo seja público, eu me resguardei em não trazer esses vídeos. Mas as entrevistas realizadas pelo Instituto de Previdência Militar mostram que muitas vezes as perguntas induzem a resposta pelas pensionistas e na maior parte das vezes as pensionistas sequer sabem o que seria o conceito de união estável ou uma relação de companheirismo. Os militares que realizam essas entrevistas comparecem à casa das pensionistas sem fardamento nenhum e simplesmente perguntam quem mora ali, como se fosse uma conversa rotineira, uma conversa cotidiana. Quando as pensionistas falam quem mora, e muitas vezes indicam que às vezes o companheiro está residindo ali, os militares encerram a entrevista e encaminham isso para a decisão. E é fundamentado nesse fato, somado a alguns boletins de ocorrência que indicam coabitação das pensionistas e, eventualmente, algumas fotos, que o Instituto de Previdência extingue as pensões previdenciárias das pensionistas. Nas judicializações dos casos, nós observamos também, por mais que sejam precárias e muito novas ainda essas ações, observamos no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais uma divisão de entendimentos. A segunda e a quinta Câmara Civil aplicam e exigem a comprovação da dependência financeira, ou melhor, da desnecessidade da pensão para se extinguir a pensão. Por outro lado, a primeira e a sexta Câmara Civil não aplicam. Baseiam-se na presunção de veracidade do ato administrativo para manter a extinção da pensão por morte. Os casos analisados, eu disse que são prematuros porque foram em agravos de instrumento. Ainda não tem sentenças e, sobretudo, não tem apelações para formar um entendimento de mérito, numa cognição exauriente, se podemos dizer assim, e formar um entendimento mais robusto. Mas, pelo que se vislumbra, a priori, já indica-se uma divisão de entendimento no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em vista de tudo isso, eu posso concluir essa apresentação, assim como concluí o meu trabalho, afirmando que a extinção de pensão por morte, unicamente em razão da constituição de novo casamento ou união estável pelas viúvas, fere o ordenamento jurídico brasileiro. É ilegal perante o ordenamento jurídico brasileiro, porque desconsidera aquele preceito basilar da pensão por morte, que é a dependência financeira, que inclusive está contemplada na súmula 170 do extinto Tribunal Federal Recursal, que continua sendo aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, nós observamos que há uma diferença de tratamento entre o regime geral da Previdência Social e o regime próprio da Previdência Social da Previdência Militar do Estado de Minas. Isso porque a legislação, a nível federal, no curso dos anos, excluiu essa hipótese. Hipótese essa que estava prevista em 1960, muito em razão de uma influência da sociedade e da instituição pública traçada pelo machismo, pelo patriarcalismo que tinha naquela época, principalmente na década de 50, em que a mulher era vista unicamente para a função da casa e vista como uma pessoa abaixo do homem, sobretudo sustentada pelo homem. Logo, se a pensionista constituísse um novo relacionamento, logo já se presumia que essa estaria sendo provida pelo novo companheiro, como se não tivesse uma vida, uma independência financeira própria. Além disso, nós observamos que, em razão da natureza constitucional da Emenda Constitucional 103 de 2019, que prevê a possibilidade de acumulação de pensão militar com outra pensão, as normas contrárias a esta estariam revogadas, mesmo que anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019. Isso porque, ao prever essa possibilidade de acumulação, as normas contrárias, como é o caso do artigo 25, inciso 2 da Lei 10.366 de 1990,
estariam contrariando essa norma constitucional. Logo, estariam, por esse critério legal, revogadas. Além disso, e finalizando que o tempo está encerrando, nós notamos uma fragilidade na atuação do Instituto de Previdência de Servidores Militares, que não observa nem mesmo o procedimento adotado nas sindicâncias administrativas, no regramento das sindicâncias administrativas do próprio Instituto, como é o caso que eu narrei das entrevistas ou da fragilidade na adoção de elementos probatórios tão frágeis como um boletim de ocorrência, que muitas vezes provam tão somente a coabitação. Passo a palavra para o professor Fausto novamente. Agradeço os senhores, espero ter atendido a finalidade da apresentação. Obrigado. Bom, Célio, primeiro, parabéns pela apresentação, né? Cumpriu aí à risca o horário, 20 minutos. Parabéns aí pela segurança com que conduziu. E eu vou passar agora para a análise da banca. Em ordem alfabética, eu vou passar primeiro para o professor Antônio, né, a quem mais uma vez agradeço por ter aceito o convite e estar aqui hoje nessa tarde para compartilhar conosco aí dos seus conhecimentos. Professor Antônio, está com a palavra. Obrigado, viu, professor Fausto, pelo convite inicialmente para estar aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo de ver esse tema e ver o trabalho depois da leitura. Eu fui professor do CL no Direito Administrativo, eu já imaginava um trabalho bem escrito, né, mas eu corro risco, assim, de dizer mesmo que é um dos melhores trabalhos que eu já vi aqui dentro da UENG, viu, Célio? Eu acho que você foi muito ousado e admiro muito a sua coragem, porque você rascunhou, eu acho que numa perspectiva de TCC, você rascunhou uma tese, né? Então, eu vou já te dizer que o que a gente, pelo menos da minha fala aqui hoje, não é para o Célio, o aluno de graduação, eu estou falando já para você lá na frente, né? Os meus apontamentos é pensando que isso aqui vai ter um desenrolar lá na frente. Eu gosto de começar sempre falando, Célio, que onde eu conheço mais a vida de vocês, ou quem vocês são, agradecimento, dedicatória. Então, eu gostei muito da forma como você escreveu, você citou seu pai, sua mãe, isso eu gosto bastante dessas coisas. É um momento que a gente conhece quem está por trás da pesquisa também. Falou da sua trajetória, passando por vários órgãos, vários, enfim, profissionais que estiveram interferindo na sua formação, e eu acho isso muito legal também. Bom, vamos lá. Para falar do trabalho em si. Redação, eu achei muito boa a forma como você escreve, né? Eu achei que você está mais do que preparado aí para a produção. Acho que o Fausto caiu. Será que a gente precisa esperar ele? E aí, João, será que a gente tem que esperar ou eu sigo? Espera um pouquinho. Beleza. Espera uns 2 minutos se ele não voltar. Agora que você aqueceu, e com tudo. Já deve voltar. Pessoal? A gente estava te esperando. Caí aqui, o Antônio estava começando a falar, nada ficou rodando aqui e eu caí. Não, vou retomar, tranquilo, a gente estava esperando você. Bom, redação, eu já comentei que já imaginava que a sua redação ia ser boa, e de fato ela é muito boa. Achei o recorte muito bem selecionado, então cumprimento o professor Fausto também. Eu achei que você foi ousado também, porque você foi lá no Previdenciário, você foi no Administrativo, você foi no Direito de Família, então fôlego, né? Então admiro isso, fica o meu parabéns por conta disso também. Outra coisa que deixou o seu texto muito refinado, você foi utilizar a nota de citação, eu acho que isso eleva, né, a mudança da forma de construção do texto, eleva, né, o resultado final, então eu acho que isso também tem que ser elogiado aqui. Eu daria como dica a questão de redação mesmo. Alguns parágrafos muito grandes, então talvez dá um enter em uma coisa e outra, porque a gente começa, eu estou entendendo, aí talvez muito grande, então eu acho que dá um tempo maior para o seu leitor respirar. Eu acho que isso é uma dica que eu daria. Talvez ali eu coloquei até que quando tiver mais de 4 linhas, talvez dá um enter ali entre uma coisa e outra, mas isso é daqui para frente, viu? Outra coisa também com relação à linguagem em si. Eu acho que da transposição da prática advocatícia para a prática de ciência, a gente normalmente, que eu não tenho muita, tá? Mas na prática advocatícia, a gente assevera muitas coisas, a gente impõe uma coisa como verdade, porque você quer demonstrar o seu posicionamento. Eu acho que na perspectiva da pesquisa, eu acho que você atuar com essa percepção de que eu posso defender isso, mas também pode ter alguém que defenda outra coisa, te faz apanhar menos, né? Em alguns momentos você vai muito enfático no seu texto, e aí isso abre
depender da banca que você vai encontrar, abre espaço para o pessoal te pegar, né? Então, eu já diria isso que é uma estratégia para a gente não apanhar tanto em banca. Não aqui, que eu acho que eu e o João não faremos isso hoje, mas é mais para você, talvez, esse é o posicionamento que eu adoto, mas eu sei que existem outros, não colocar como aquele é o único posicionamento. Vamos lá, sobre o trabalho em si. Ficou muito claro para mim que a própria pensão por morte, ela tem origem na questão militar, né? Você demonstrou isso, né? Então, tem uma relação, a pensão por morte lá do direito previdenciário, ela nasce na questão militar. E aí eu tô assistindo Game of Thrones, comecei a assistir, e aí eu tô vendo as cenas do Game of Thrones, o que você descreve no seu trabalho. Então, desde uma era medieval, as pessoas que iam lutar as batalhas lá, as famílias, elas eram recompensadas pelo rei, com o recebimento de alguma coisa, pelo falecimento de alguém que morreu pela defesa ali do reino. Então, olha, né, o quanto isso já existe e essa ligação. Então, eu achei muito bacana a sua sacada e a forma como você construiu isso. Eu achei bem interessante mesmo. E até no Brasil, você faz esse resgate histórico, você vai dizer também do direito militar ou dos direitos militares como uma fonte do surgimento disso. Isso eu achei bem legal. Uma questão que eu acho que valeria de uma reflexão, convido o João e o Fausto também para a gente pensar, é que você posiciona até nos seus objetivos que você quer ver a legalidade disso. Eu não sei se legalidade é o que você quer ver, porque para nós do direito administrativo, se existe uma lei que está fundamentando uma atuação administrativa, ela é legal. Eu posso não concordar a lei, mas ela é legal. Então, a legalidade para a gente, ela existe. Né? O que eu poderia, então, dizer? Se é proporcional, né? Se eu distinguir uma aposentadoria é proporcional à Constituição, se é razoável, né? Mas não sei se legal seria a palavra. Outra questão também, o seu problema é uma falta de simetria entre uma legislação federal e uma legislação estadual. Também é uma outra questão. Então, não é, no meu entendimento, a questão aqui não é a legalidade. Porque se alguém for ler o seu trabalho, pegar a tese que você constrói, vai dizer, mas a legalidade aqui não foi descumprida, a lei está sendo observada. Então, não sei se legalidade é o que a gente o nosso ponto-chave aqui de reflexão. Bom, uma outra coisa também que eu achei que eu esperava que fosse aonde... Eu acho que a sua tese vai ganhar muita força no princípio da seletividade lá da Constituição. Você só cita ele. Porque, para mim, para você, tudo que você vem argumentando na sequência é a questão da seguridade ser pautada na seletividade. Você vai dizer, olha, eu preciso fundamentar numa necessidade ou não econômica. Então, isso é seletividade que está lá atrás. Então, a lei de Minas Gerais, no meu entendimento, a partir da sua apresentação, ela é inconstitucional, ou ela segue uma prática inconstitucional, porque ela desconsidera a seletividade. Então, ela já está lá na base da Seguridade Social. Então, eu acho que valeria a pena trazer esse princípio para deixar mais forte a sua argumentação. Eu acho que você trazer isso, porque você coloca uma coisa que está na Constituição, que é a base da Seguridade Social e que não está sendo observado pelo tribunal. Então, eu acho que a seletividade, ela precisaria aparecer mais no seu trabalho. Então, eu diria que é um ponto para você observar. Uma outra coisa também que eu coloquei aqui, que eu senti um pouco de falta na sua parte no 2.3, Célio, de você me apresentar o regime militar, porque você apresenta muita coisa e o objeto principal, que é o regime militar, eu senti que na balança ali da divisão da sua forma de abordagem, ele aparece um pouco menos. Você vai, obviamente que você tem todo esse cuidado, e é obviamente que eu sei que isso é um cuidado também do seu orientador, mas eu diria que a cereja ali, o assunto principal para o seu leitor é a questão militar. Então, o regime militar de todos é o que teria que estar aparecendo mais. E acaba que ele fica um pouco menos aproveitado em relação aos demais. Nada que enfim, desabone o seu trabalho como um todo, mas eu acho que é mais... O seu tema principal ficou um pouco escondido dentro de outras discussões. Bom, falei da questão da simetria e para exemplificar essa forma que eu te falei, eu vou te chamar para você ver comigo lá na página 33, que você escreve 2 parágrafos, eu até selecionei eles para a gente pensar sobre isso. Ó. Lá no parágrafo começa assim, conforme se observa... Achou aí, Shelly? 33, professor? Isso, 33. É depois de uma citação. Conforme se observa, esse 103 de 2019, você viu isso? Aí. Salta não aqui. Ó, você fala, nessa seara, ao analisar as previsões da citada EC, Santos... Antônio, essa página que você fala é do PDF ou do... PDF, aí não tá igual. Não tá igual. Quando você fala Achei. que é possível a acumulação. Achei.
Aqui eu acho que você faz uma afirmação dessas generalistas que talvez é perigosa. Eu diria o seguinte, conforme se observa, a EC 103/2019, em seu artigo 24, parágrafo 1º, inciso 3º, dispôs expressamente que é possível uma pensionista acumular uma pensão por morte militar decorrente do falecimento de seu cônjuge ou companheiro com outra pensão por morte advinda de um regime diverso, como geral, de forma que, logicamente, para que isso seja possível, a pensionista teria constituído uma nova relação marital após o falecimento do primeiro marido, de quem já recebia pensão. No seu próprio trabalho, você meio que contraria isso. Você diz para mim que, por exemplo, essa pensão, ou o recebimento de uma pensão por morte, pode ser no caso de irmão. Então, ela poderia ser um irmão dela. Então, não necessariamente essa lógica vai justificar o que você está querendo dizer, que ela necessariamente ela constitui outro, mas não necessariamente, porque pode ser ela ter uma do irmão e um do esposo falecido. Então, só cuidado para não fazer essas afirmações generalistas. Na sequência, fica nítido, portanto, que o legislador cuidou de prevenir o recebimento de duas pensões por mortes derivadas de um mesmo regime, o que sobrecarregaria o sistema, mas não criou barreiras para que a pensionista constituísse novo casamento ou união estável, uma vez que até mesmo permitiu a acumulação de pensões decorrentes do falecimento de dois cônjuges ou companheiros, quando derivadas de regimes previdenciários diferentes. Essa, né, é a interpretação, até você faz um apontamento depois de como uma citação, mas só também que você construiu uma redação no sentido de que esse é o único caminho. É o que eu estou te dizendo, demonstra talvez que tenha o cuidado de demonstrar que tem outras interpretações, mas que você está seguindo aquela para construir o seu raciocínio. Isso é mais para você não apanhar lá na frente. Seguindo aqui, eu coloquei que eu estava fazendo uma produção essa semana e eu estava, inclusive, trabalhando com esse texto do Barroso que você colocou do mínimo existencial. Eu vou te chamar a atenção porque na minha leitura, e esse texto do Barroso que eu fiz para o trabalho, ele é de 2022, então é super recente. O que o Barroso insere no mínimo existencial na interpretação desse texto é educação, renda mínima e saúde básica. Não está a seguridade. Eu sei que você colocou para explicar a existência do mínimo e você colocou a questão da seguridade dentro da sua interpretação do que é o mínimo. Só cuidado que ficou parecendo que é o Barroso que está dizendo isso. Outro cuidado para você não apanhar, talvez, lá na frente. Bom, uma outra coisa que eu entendo, obviamente que a gente está falando de um orientador que fala do direito de família, é a questão do casamento como direito à felicidade. Eu só achei também que talvez ali onde ele está colocado quebra, porque você está fazendo uma discussão técnica e de repente entra na questão do casamento. Então eu não sei, aí valia ver com o professor Fausto, se jogar isso lá no início para você fazer uma apresentação do que é o casamento, porque ali, quando você está discutindo procedimento, você está discutindo técnico, como uma coisa meio teórica / filosófica no meio de uma discussão técnica. Eu fiquei, ué, mas como assim? E uma outra questão também é que a interpretação da legislação, ou seja, extinguindo a aposentadoria por morte em razão de um novo casamento, não, no meu entendimento, e aí acho que isso é até uma coisa para a gente discutir juntos, não necessariamente é uma atuação do Estado no sentido de proibir uma mulher de constituir um novo casamento. Eu entendo que é uma interpretação de interesse público em que um novo casamento é interpretado como uma desnecessidade de uma. Então, eu não sei até que ponto essa interpretação de fato está afetando uma liberdade individual de alguém constituir um casamento ou não. Não sei. Eu, pelo menos, não acho que isso para você, eu acho que é um argumento legal, mas que precisaria talvez vir um pouco mais trabalhado para você demonstrar como você entende isso. Porque a aplicação da legislação em si, não, pelo menos no meu entendimento, não me dá a essa interpretação, que a legislação está focando nisso. Ela pode ter como efeitos talvez imediatos isso, mas não necessariamente a sua aplicação direta causa isso. Então, um outro ponto também. Uma outra coisa que eu acho que valeria, que você usou o prazo decadencial, e o professor de administrativo, né, bem chato. Você usou o prazo decadencial geral, que é de 5 anos, mas eu fui até olhar, porque não tem tanta prática com a legislação, e tem um prazo específico decadencial na lei de seguridade, que é de 10 anos. Então, eu acho que isso é uma coisa para você estar no 103A. Dá uma olhadinha aí, que ele vai falar que o prazo é de 10 anos. Sobre essa questão da decadência, outro ponto que eu também não tenho uma resposta pronta, trago aqui como uma reflexão, que nós estamos em 4 aqui, né, além do pessoal que está nos assistindo, porque eu vejo lá, o direito administrativo, a administração ela pode rever seus atos a qualquer momento, né, então isso já está simulado isso. A legislação da Seguridade Social ainda diz que esse 103A, que é de 10 anos, salvo comprovada má-fé. Tá, a gente pode discutir que a pessoa que
descumpriu a legislação, teve ou não teve má fé, beleza, eu não vou entrar nessa parte subjetiva. Mas eu não sei até que ponto uma pessoa que recebeu sua aposentadoria por anos, ela poderia se pautar por essa questão decadencial, sendo que a legislação específica, que afasta a legislação geral, prevê uma revisão, né? Então, isso pode ser um ato que pode ser revisto a qualquer tempo. Nós temos uma súmula da administração pública que também permite a revisão desses atos. Então, eu não sei até que ponto esse é o seu fundamento. Pode ser, talvez, um acessório do que você quer colocar. Mas eu não sei se ele é o seu que sustenta a sua tese sozinho. Para mim, a seletividade e a questão econômica sustentam muito mais do que você entrar nessa discussão. Uma outra discussão que eu acho que você entrou, talvez, além dessa do prazo decadencial, é a questão da sindicância em si. Eu achei que foi um momento que você foi muito audacioso, porque da forma como você escreveu o seu texto, ô Célio, o procedimento que você narrou, ele é nulo. Do jeito que você narrou ele é nulo. E aí eu fiquei pensando, será que ele é nulo? Ou se ele não apresentou informações suficientes? Ou se é a perspectiva do Célio que interpretou eles como dessa forma? Então eu te diria mais uma vez para você não apanhar, né? Porque a gente ainda mais está falando de um procedimento militar, entende? Então para você tomar esse cuidado, porque do jeito que ficou narrado, é nulo. É indiscutivelmente nulo para mim. Se ele é nulo, não tem como extinguir mais nada. Ele vai contaminar tudo que vem depois dele. Então, só para você tomar esse cuidado. O que eu acho que, inclusive, eu acho que esse texto seu, Fausto, tem que ser publicado. Eu acho que, assim, eu fiquei muito orgulhoso de saber que a UENG está produzindo, porque isso é teoria, né? Isso é teoria, é tese, é coisa fina, né? Está produzindo nessa qualidade. Então, eu acho que para você não talvez jogar contra você mesmo, eu não entraria nesse mérito do procedimento em si, porque você não precisa. O que você precisa é a questão econômica, e você já tem que o critério econômico não foi utilizado. Se você for entrar na discussão se a sindicância foi legal ou se foi adequada ou não foi adequada, eu acho que isso é um campo muito pernicioso e que você não precisaria, nesse momento, entrar nele, porque você já tem argumentos robustos para você demonstrar. Quero te elogiar pela coleta dos dados e apresentação. Eu achei, assim, enfim, eu estou muito feliz mesmo de participar da sua banca, né? Esses apontamentos é mais para deixar mais refinado ainda o que você tá colocando, para você, enfim, tomar esse cuidado. E aí, como pergunta, como reflexão, além dessas outras que eu deixei, uma coisa para mim, eu achei muito legal que você ousou falar de direito das mulheres, né? Eu acho que nós, enquanto homens, precisamos falar de direito das mulheres, nós, enquanto pessoas brancas, precisamos falar de racismo, nós, como pessoas que não temos deficiência, precisamos falar de deficiência. Então, eu achei isso muito legal, essa visão abrangente. Eu acho que isso é legal da gente ver que os nossos alunos se formam dessa forma. Mas quando você entra nessa discussão, né, para falar da questão da mulher, da extinção, ou seja, você utilizou a questão do direito feminino para justificar a sua interpretação, ou por que a extinção não poderia se dar por conta disso, você abriu um outro lado, que é o da presunção de dependência econômica. Então, se você falar só do que interessa a sua tese e não falar do outro lado, por quê? Como que eu vou presumir que a mulher viúva ela é dependente? Eu não estou reforçando a mesma coisa que você está dizendo lá? Então, da mesma forma. Então, talvez ter esse cuidado também para mostrar o outro lado. Ó, eu interpreto assim, mas a independência ou a autonomia da mulher, inclusive, põe em xeque essa presunção de dependência, que reforça mais ainda a sua tese de que tem que ter o cuidado para verificar se é dependente economicamente ou não. Então, eu acho que só, né, eu colocaria isso para saber, né, obviamente, a sua opinião sobre as considerações e especificamente sobre essa questão da presunção de dependência da mulher a partir da sua construção. Acho que é isso, Célio. Obrigado. Devolvo a palavra aí, Fausto, Célio também, e abraço, João. Bom, muito obrigado, professor Antônio, pelas considerações muito precisas, né? Eu acho que depois o Célio e eu vamos sentar para conversar a respeito delas. Muitas questões que realmente a gente tem que levar em consideração. A respeito dessa questão procedimental, o Antônio até sim é um aspecto bem específico, que aí, se o Célio me permite, até eu falar um pouquinho, é porque, na verdade, a gente percebe que o procedimento em si, e aí analisando até os próprios processos, são de fato nulos mesmo, né? Não é uma interpretação do Célio, mas é algo que a Polícia Militar tem trabalhado de forma completamente arbitrária, né? E assim, a gente não viu uma outra forma de falar sobre isso, a não ser com esses termos, né? Desses equívocos, como equívoco procedimental, por assim dizer, né? Porque, na verdade, é uma aberração mesmo. Tá?
assim, todos os processos que têm sido aí discutidos, né, Célio? Pelo que foi observado, a gente vê uma série de aberrações mesmo, assim, que são que não dá para acreditar que estão acontecendo. Então, realmente, assim, por mais que realmente, né, possa parecer como um entendimento do Célio a respeito, mas de fato é uma narrativa do que a gente percebeu nos processos. Mas vou deixar aqui para o Célio, né, falar um pouquinho. Pode falar, Célio, fique à vontade. Bom, Alan, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Antônio. Eu vou considerar realmente com Fausto, a gente vai relevar tudo, porque enriquece muito o trabalho, principalmente em relação à questão da seletividade. Ontem, quando eu estava lendo meu trabalho novamente inteiro, eu fiquei com isso na mente, que era um tópico a se aprofundar, assim como fiquei também me questionando, e é curioso, porque eu fui me questionar isso ontem, em relação à presunção, em relação à questão das mulheres. Fiquei até me perguntando, porque se presume quando vai conceder e não se presumiria quando vai extinguir. Fiquei me questionando isso, seria algo realmente assim a se dilatar na pesquisa. Responderia que poderia responder que a questão da presunção ela não se limita só propriamente, friamente, a depender ou a não depender, mas quanto depende. Eu fiquei me questionando em relação a isso, né? O quanto depende. Porque às vezes a pensionista é dependente de um militar, suponho eu que no caso da presunção, né, isso é concedido, essa pensão é concedida, e no caso de uma união estável, mesmo presumidamente dependente, o quão essa nova dependência é extensa, né? Isso supre a necessidade dela, mas realmente é uma questão que para mim pegou muito. Eu vi isso ontem e fico muito feliz de ver o senhor trazendo essa questão da seletividade da presunção, porque realmente eu encaro como algo muito relevante no trabalho. A questão do procedimento, professor, se uma hora a gente tiver um tempo para conversar, o senhor que é professor de Direito Administrativo, e eu mostrar, é algo terrivelmente elaborado. É uma das questões que eu, como estudante de Direito, mais fiquei chocado. Como estagiário que fui na Defensoria e no Tribunal, mais fiquei chocado. É uma coisa terrível. Eu tinha a disposição de trazer um vídeo aqui, que é utilizado na sindicância, não trouxe por questões realmente de privacidade das pensionistas, mas seria um vídeo que, se eu trouxesse, certamente todos os senhores estariam chocados com a capacidade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em relação à questão do prazo decadencial que o senhor trouxe, vou sim ponderar. Essa questão do prazo decadencial, especialmente essa questão administrativa, que é o prazo decadencial e o próprio princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança no Estado, foi algo que eu comecei a pesquisar, mas ele se dilatou tanto que eu falei, não vou conseguir colocar no TCC. Eu tive que restringir e coloquei nas minhas considerações finais como algo que eu hoje quero muito pesquisar. Infelizmente, durante a graduação, eu não tive a oportunidade de fazer pesquisas. Infelizmente. Mas esse TCC me abriu para uma gama que eu não tinha cogitado antes e que hoje me inspira até a continuar estudando e também para os meus objetivos pessoais em relação ao direito. Mas pretendo continuar pesquisando não somente em relação à questão da Previdência, mas também em relação a essa questão da proteção da confiança, do princípio, né, da segurança jurídica e o direito previdenciário nessa esfera da administração pública e do cidadão. Por isso que eu realmente assim, eu restringi, entrei, mas restringi, cortei, porque eu pretendo fazer pesquisas nessa área e de tudo que o senhor falou, eu fico muito feliz com os elogios, principalmente com as dicas que o senhor nos trouxe, que com toda certeza eu vou valorar no trabalho junto com o professor Fausto para incluir e realmente engrandecer esse estudo. Muito obrigado pela avaliação, professor. Bom, professor Antônio, obrigado mais uma vez. Passo a palavra agora para o professor João. Você, João. Boa tarde, mais uma vez. Obrigado pelo convite, Fausto, Célio, também muito orgulhoso de estar aqui. São, além de excelentes professores, né, o Antônio e o Fausto, são duas pessoas que eu gosto muito pessoalmente. E queria expressar meu afeto aqui por todos. O Célio foi meu aluno,
acho que em 2 ou 3 disciplinas, né? E também eu não deveria estar nessa banca por ser suspeito. Então, é igual a Gabriela Lerre colocou ali no chat. Então, sério, fique tranquilo, porém, não tanto, não, estou brincando, pode ficar tranquilo. Eu gostei muito do seu trabalho, realmente, o Antônio não deixou quase nada para eu falar, né? Porque é muito difícil encontrar problemas no seu trabalho. Os que o Antônio apontou são questões que realmente, num trabalho de graduação, não merecem ser apontadas, mas é porque ele quer que você siga adiante. Eu também quero que você siga adiante. Espero que você siga adiante, seja nosso companheiro na academia, que você produza estudos como esse, ou melhores ainda. Eu sei que é difícil, mas, né, eu tenho certeza que você tem capacidade. E, enfim, como o Antônio falou, também estou encantado. A redação muito bem feita. Eu vi que você colocou muito cuidado, muito trabalho no TCC. E isso é uma cortesia ao leitor, né? Eu, como leitor, adorei ler seu trabalho, aprendi bastante, principalmente sobre previdenciário, pasme, né? Porque não é... Apesar de eu ter passado nessa área, eu não sei como eu passei, mas não sou muito especialista, né? Mas, assim, adorei. E o que eu vou falar, assim, as observações que eu vou fazer, são sugestões para você fazer no seu mestrado ou no seu doutorado, tá? Que, assim, são coisas, é um caminho que eu acho que você deveria seguir. Eu sou uma pessoa um pouco chata com título e sumário. E quando você coloca no título aspectos procedimentais, você faz referência a procedimento. E aí, no tópico 4.1, deixa eu ver aqui. No tópico 4.1, você fala da sindicância, né? Só que aí você, dentro desse tópico da sindicância, você já fala do processo, você cita os processos, etc. Então, assim, a sindicância tem várias nulidades, e são nulidades que a gente não precisa nem entrar no componente ético para analisar. A gente pode questionar seu ponto de vista jurídico mesmo, porque seu ponto de vista ético é absolutamente execrável, né? Primeiro, como se tratam de pessoas civis, será que a polícia militar sem farda teria a competência para realizar a sindicância? Será que não seriam servidores do Instituto de Previdência? Por que policiais militares são enviados para investigar? Então, fica parecendo muito mais um procedimento inquisitório do que realmente uma sindicância administrativa, porque a natureza jurídica, da própria portaria que você coloca aqui, DG 734, é de natureza civil e não de natureza criminal, né? Então, a gente já pode questionar a própria essência, né, da sindicância, né? Então, vamos lá, quem tem competência para iniciar, né? Porque foi dada a notícia, está lá, mas quem seria a autoridade competente? Seria o presidente do órgão, com base em quê? Há um critério discricionário? Seriam, pelo jeito, parece que são as mulheres que recebem pensão há mais tempo, né? Eu acho que eles começaram aleatoriamente. Então, isso pode ser muito bem questionado, né? Eu acho que, para um futuro, você pode fazer um trabalho só sobre realmente os aspectos procedimentais, né? E o que mais que eu coloquei aqui? A autoridade competente, para mim, não é a Polícia Militar que deveria tocar a sindicância. Eu acho que a sindicância deveria ser iniciada com uma notificação para a parte se defender antes da produção de provas, inclusive para que ela possa produzir as provas acompanhadas de advogado, garantindo assim, né, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, que são princípios constitucionais do processo e que, por um motivo claro, estão na nossa Constituição, né, para evitar que aconteça o que aconteceu no passado, em tantos lugares, inclusive no Brasil, no regime militar, né, para que a pessoa possa se defender. E é claro que tem muita jurisprudência, mas o próprio texto constitucional traz isso, que todos esses princípios são aplicáveis no processo administrativo, né? Então,
Eu fiquei muito nessa parte porque o resto do trabalho eu achei sua revisão teórica ótima, gostei muito dos autores que você citou, achei sua coleta de dados sensacional, atual, você pegou processos novos, né, recentes. Agora, é uma pergunta que eu queria te fazer, por curiosidade, não é querendo te apertar nem nada. Nesses processos, você chegou a ver a petição inicial? Na petição inicial não se questionava a legalidade da sindicância, porque parece que também na jurisprudência que você trouxe, nas decisões, eu sei que são precárias, não se discutiu essa questão também. Então, eu gostaria de ver as curiosidades, porque se for isso, essas viúvas precisam contratar um advogado um pouquinho mais especializado em direito administrativo. Por favor, se você puder responder agora, eu agradeço. Posso, professor Fausto? Posso responder? Pode. Então, Por favor, sério, estava no mudo aqui, eu não vi. Sim, é discutida, inclusive a questão da autoridade que o senhor trouxe, infelizmente, e aí foi por um lapso meu, não coloquei no trabalho, mas a própria portaria DG 734 prevê que, em regra, deve ser os servidores públicos civis do Instituto a realizarem a sindicância. Sem justificativa, o Instituto utiliza de policiais militares. Então, é sim discutida essa questão, sobretudo em relação às entrevistas. Ao que me parece, nos 14 casos analisados, as entrevistas é o que mais influencia na decisão e é também o que está mais derivado de vício, porque realmente é como se fosse um diálogo. Eu analisei os 14 vídeos dos 14 processos, porque é juntado esses vídeos nos processos. Tiveram casos que o militar chegou falando que não, a gente está aqui para verificar só o recadastramento de pensão. Estamos aqui para verificar o recadastramento. Tiveram casos que a pensionista, sem saber nada, chama o policial de bonito. Nossa, o senhor é bonito. E ele ri, senta, toma um café e pergunta: como está a senhora? Quem mora aqui? E o que mais me chocou, professor, é que em um dos casos, que está nessa lista de 14 processos, a pensionista ela era viúva do segundo companheiro há 7 anos e não recebia aposentadoria, não recebia pensão. Essa pensionista tinha mais de 80 anos de idade, nunca contribuiu para o INSS, porque evidentemente já recebia pensão, e a pensão dela foi extinta. Então, sim, a maior parte dos processos discute a legalidade da sindicância administrativa, mas, adentrando agora a questão da jurisprudência, por mais que seja precário, né, que são agravos de instrumento, eu vejo muito que, em alguns casos, os juízes confundem a cognição sumária de uma tutela provisória com uma brevidade cognitiva. Eles deixam de conhecer aquilo que está na inicial. O certo seria conhecer tudo aquilo que está na inicial, porque a sumariedade remete à etapa em que se está conhecendo o processo, e não ao limite em que se pode conhecer. Os juízes, na maior parte das vezes, e nas próprias decisões de tutelas desses 14 processos, indeferem a antecipação de tutela sobre o fundamento de presunção de veracidade dos atos administrativos. É calcado nisso que eles indeferem as tutelas, e é também por essa razão que, salvo engano agora, não voltei mais, as duas câmaras cíveis que mantêm as decisões justificam a manutenção. Pois é um princípio também muito mal interpretado, a presunção de veracidade do ato administrativo, né? Muita gente fala que a presunção é absoluta, né? E, inclusive, só se o ônus da prova para, digamos assim, anular o ato administrativo é sempre do administrado. Tem doutrina que ainda traz isso, né? Mas eu vejo que o seu trabalho é tão rico que tem várias discussões que podem ser feitas e aprofundadas. Então, por isso que eu estou recomendando que você não pare nele. Por isso que eu estou questionando isso. Porque, para mim, fica uma dica, se você for desenvolver, se você quiser depositar do jeito que está, só precisa corrigir uma coisa. Que, na hora de citar os autores, você coloca em caps lock os autores e depois usa a nota de rodapé. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Página 33 do seu trabalho, 34 do PDF. Tem lá, Martins, aí você coloca em caps lock. Pode colocar só o Martins, normal mesmo, porque aqui não é autor data, aqui você está usando o sistema nota de rodapé.
E aí, é como se você fizesse um mix aí. Aí depois você fala Sarley, Marinoni, Mitidiero. Põe só a primeira letra mesmo em maiúsculo, porque é só uma correção boba, né? Que eu acredito que tem que ser feita, mas no tópico 4.1, eu sugeriria você fazer uma redivisão, se você for aprofundar a questão da sindicância. 4.1 você pode falar das sindicâncias, né? Manter, mas aí a parte que você fala já de processo, você deixa para o 4.2, processos judiciais. E no 4.3 você coloca entendimentos precários do tribunal, né? Porque não é posicionamento, seria um entendimento precário, como você bem colocou na apresentação, né? Então, mas isso aí, gente, ó, isso aí pode ter certeza que você tem muito menos erro do que eu quando escrevo minhas coisas, tá? Isso aí com certeza absoluta, tá? Mas é só por uma questão de manter a lógica e atender a expectativa do leitor, porque quando eu leio o título do trabalho e eu leio o sumário, minha expectativa é que seja discutido isso. Todos os outros tópicos, você atendeu a minha expectativa. E de forma, assim, inquestionável, porque você fala muito bem sobre isso, sobre a revisão teórica, o benefício previdenciário, você faz um histórico, a constituição do casamento, etc. Para mim fica muito claro que o cerne principal da sua questão jurídica foi abordada, que é o critério. Qual é o critério? A dependência econômica ou a solteirice, né? A viuvez, a manutenção do estado de viuvez de fato, né? Então, para mim, nesse aspecto você atende muito bem, né? E uma última coisa, isso aqui eu tenho até uma dúvida que eu queria até depois conversar com todo mundo, porque veja bem, essa portaria foi feita após a instituição das pensões, certo? E os critérios para a extinção das pensões também foram estabelecidos, modificados em 2015, obviamente, após a instituição das pensões. O meu questionamento é, será? Porque a gente sabe que quando a pessoa se aposenta, quando ela tem direito ao benefício, à pensão ou benefício assistencial, aplica-se a jurisprudência dominante, aplica-se a lei em vigor, certo? E aí a minha questão, essa revisão, que é tão grave a ponto de extinguir, né, a pensão, será que a gente não poderia tentar ter essa tese, né, defender essa tese de que se aplica a lei em vigor na época da instituição? Né? É só um questionamento assim que poderia ser aprofundado no trabalho, porque se for a legislação ao tempo da morte do segurado, que é o que dá estabilidade, né, segurança jurídica, a própria pensão, né, a própria pessoas idosas cuja situação de vulnerabilidade é presumida, né, e esse é o cerne da existência da Seguridade Social, incluindo previdência e assistência. Então, seria um ponto importante, inclusive, para os advogados, né, discutirem na tese principal, né? Então, mas assim, o seu trabalho me fez ter reflexões ótimas, entendeu? Se você quiser utilizar ele como um projeto inicial para a sua dissertação, tenho certeza que seria bem recebido, então recomendo você continuar nessa pesquisa, o tema é muito interessante, você vai tocar fogo no parquinho, e eu espero que isso seja publicado, eu espero que isso seja exposto, né, porque o Minas Gerais é um estado extremamente policial, é um extremamente arbitrário, é um estado autoritário, e o povo mineiro, né, ele geralmente deixa as coisas irem acontecendo, não vou mexer com isso, tá calmo, tá tranquilo, e eu espero que isso sirva um pouco para indignar, né, as pessoas. A gente está passando por muitas coisas complicadas no estado de Minas Gerais, né, então esse autoritarismo da polícia precisa ser exposto, do IPCM, precisa ser exposto, precisa ser colocado, e eu admiro mais uma vez sua coragem de colocar fogo no parquinho. Então, assim, em outras palavras, parabéns e muito obrigado por ter me feito ler esse trabalho.
Bom, obrigado também, professor João. Só falar para vocês, pessoal, assim, compartilhar, né, que esse é um tema que nós vamos sim dar prosseguimento no estudo. A Gabriela Lerre está aqui, é minha bolsista do FAPEMIG, que também estamos aprofundando um pouco mais o tema sobre um outro viés, né, e aí sim da constitucionalidade. Nós acabamos de mandar também, mirando esse projeto também para produtividade, para a gente tentar abranger mais, inclusive, os outros estados da federação. Então, a ideia é realmente prosseguir, né, Sérgio? E o Sérgio disse que mesmo depois de formado vai continuar como voluntário nas pesquisas aqui, não vai, Sérgio? Vai formar e vai continuar pesquisando. E com certeza ele vai levar isso pro mestrado, pro doutorado. Eu já falei isso aqui para ele, eu chamo a atenção dele direto para isso. Com toda Bom, certeza, eu vou levar assim. Sérgio, você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente deliberar? Não, somente agradecer mesmo, agradecer ao professor João, ao professor Antônio pela contribuição, além do senhor, que já contribui, como eu digo sempre, bem antes do TCC. A ideia desse TCC partiu de uma dica do professor Fausto. Eu estava querendo escrever na área de direito previdenciário, chamar o professor Montefusco, mas o Fausto me demoveu dessa ideia, me indicando que essa seria um bom tema para se escrever, e sem dúvida nenhuma eu pretendo continuar escrevendo, e fico imensamente feliz de ver esse tema ser difundido por colegas como a Gabriela, que sem dúvida nenhuma vão enriquecer muito essa área de pesquisa, e que eu pretendo, sim, continuar. Vou colher essas dicas para minha dissertação, que assim que terminar a graduação eu já vou começar a planejar ela. Obrigado. Fico feliz, Sérgio. E dá um alô também, que eu não a cumprimentei pessoalmente, mas um alô para a Gabriela, né, que está aí firme, ouvindo todos os ensinamentos aí que o Sérgio tem para passar. Um abraço aí, Gabriela. Pessoal, eu vou pedir então licença para vocês, vou pedir que vocês fiquem, permaneçam aqui na sala. E João e Antônio, posso fazer uma chamada via WhatsApp para vocês? Então tá bom, pessoal, a gente já volta, tá?
Olá, pessoal, todos de volta. Célio, eu vou fazer a leitura da ata da sua apresentação, tá? Após a deliberação pela banca. Ata de apresentação e defesa de trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharel em Direito. Candidato Célio Gondim de Paiva Filho. Título da monografia: Aspectos procedimentais de extinção de pensão por morte militar em razão de novo casamento ou união estável. Defesa realizada em 24 de fevereiro de 2022. Em sessão pública, após exposição de cerca de 20 minutos, o candidato foi arguido oralmente pelos membros da banca examinadora, tendo sido atribuído o seguinte resultado. Então, eu gosto de ler a ata porque dá sempre um que a mais. Foi aprovado com nota 100, sério. Parabéns. Nós ficamos assim extremamente felizes com o trabalho que você fez, pelo seu comprometimento, pela sua dedicação. Eu acho que isso resulta nada mais do que todos os seus anos de dedicação realmente ao curso. Eu comentei com os professores que você tem um grande sonho aí seguir a magistratura, e eu tenho certeza que você vai chegar lá. Você será um grande magistrado, vai nos dar muito orgulho. Ainda vai dar para ver vai vir dar muita palestra para nós aqui ainda, se Deus quiser. Tá certo? Então, parabéns. Fiquei muito feliz de ter te orientado. Como eu disse para ele, eu não tive a oportunidade de ser seu professor, mas fiquei feliz de ter, de certa forma, conquistado aí o seu carinho, né, sua amizade mesmo, e a confiança em poder te orientar nesse trabalho, nessa etapa, que considero como uma etapa importante aí da sua vida, e tenho certeza que você vai dar muitos frutos aí em relação à sua trajetória acadêmica. Então, conta sempre comigo e com os professores também, tenho certeza. Obrigado mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço. Para mim, motivo de muita alegria. Esse trabalho, ele de fato é fruto de tudo que eu vou aprendendo com os senhores. E aí, aqui eu deixo meu agradecimento não só por avaliarem meu TCC, mas também enquanto professores em uma pandemia, no ensino remoto, e um ensino remoto tão difícil da gente conseguir aprender nesse distanciamento. Os senhores lutam e trabalham diariamente para trazer um melhor resultado. Eu nunca me esqueço no dia que um professor, João Ragenbeck, me trouxe uma pesquisa de um trabalho dele relacionado à didática aplicada no ensino, quando ainda estava dando aula, e isso é traço desse esforço que vocês trazem enquanto professores, não só no ensino remoto, mas na vida. Eu sou fruto disso e admiro e pretendo espelhar um pouquinho desse profissionalismo que os senhores têm. Eu trago comigo professoras e professores que me influenciam e são exemplos para mim. Os senhores estão aqui, mas eu não poderia deixar de destacar aqui também um nome que para mim é da professora Adriana Avelino Fleury, uma das professoras que para mim abriu as portas da área do direito, exemplo de profissional, foi professora na UENG, e aqui, nesse trabalho, tem muito também do trabalhinho dela. Eu estou agradecendo aqui aos senhores e agradeço a ela enquanto professores. Muito obrigado. Eu espero encontrar os senhores novamente na vida acadêmica, também aí nessa vida profissional. Muito obrigado, de coração. Obrigado, Sérgio. Agora a gente precisa de alguém, talvez, Gabriela, você consegue tirar talvez um print da tela para a gente, que eu acho que é melhor alguém que não nós quatro, né? Porque senão alguém fica pequeno, não é isso? Parece que tem uma história dessa. Eu sou péssimo para tirar esses negócios de foto. Tô fazendo pose aqui. Será que a Gabriela consegue? Conta uma piada aí, Antônio, pra gente rir. Eu não sei se a Gabriela... Português subindo no papagaio. Minha imagem fica na frente. Não tem problema, não. Eu não dou conta de tirar esse print, porque eu tenho tela auxiliar. Aí, se eu tiro o print, pega tudo. Eu acho que tem como... Enfim, não sei mexer assim. Vou ver aqui. Foi? Não sei. Olha, eu vou tentar aqui, mas acho que eu também vou ficar pequeno, viu, Fausto? Peraí. A parte mais difícil do TCC é tirar
Gente, É tirar pelo amor de foto. Deus. Ah, tem aquela opção de galeria grande, mas quando é galeria tem que ter mais gente, né? Ó, a Gabriela tirou. Ah, ficou boa. Tá ótimo. Não ficou? Por mim tá tudo ótimo. O Não, João calma. também tirou. Ó, o João Bom. também tirou. Obrigado pela presença também, viu, João? Obrigado por estar aí prestigiando. Parabéns, viu, Célio? Muito bom o seu trabalho, mesmo. Obrigado, professores. Muito obrigado mesmo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus, viu? Abraço. Até mais. Deus. Tchau, tchau. Fausto, você Obrigado vai mais uma mandar. vez. Só uma dúvida, Fausto. Você vai mandar. Obrigado, gente. Parabéns, sério. Ah, Você vai vou mandar mandar a primeiro para o Célio assinar, e me mandando, eu mando para o Antônio e depois para o João. Pode ser? Beleza. Fechou. Então tá bom, pessoal. Beleza.